Ok, pessoal, boa noite. Vamos a resolver esses dois problemas, o 494 e o 498 do River, né? Continuamos com os problemas de momento de binário, né? Vocês podem ver que é um tema importante, beleza? Ok? E a ideia é a seguinte, né? A gente vai explorar hoje um pouco a ideia do momento de binário em três dimensões, né? Ok? Vocês podem ver aí que as figuras estão representadas nos eixos, nas três dimensões, né? Até agora a gente tinha visto os problemas apenas em duas dimensões. Vamos passar um pouco a três dimensões para ter uma ideia do que acontece em três dimensões, né? Então, essa situação aqui, o 494, é um cano, isso aqui é um cano, um tubo qualquer, tá vendo? Eu faço uma L, assim, uma L, né? Ok? Esse tubo, tubulação aí, ela está fixa aqui nesse ponto. Imaginem que um tubo que está fixo num ponto e ele sai ao longo de uma direção, nesse caso seria a direção Y, e depois fica paralelo à direção X, né? Ele faz uma curva, um ângulo reto, beleza? E sobre esse cano tem duas chaves agindo, ou seja, são chaves assim, desse tipo aqui, esse que eu tenho aqui, tá? Então você tem uma chave desse aqui, nesse ponto, tá? Seria esse ponto do cano, essa chave está agindo, com uma força para cima, e outra chave que está nesse ponto aqui, né? Com uma força para baixo, né? Seria uma chave assim e a outra assim, e as duas fazendo forças em sentidos opostos, né? Ok? Se essa força é igual a essa, e a gente tem que determinar o valor da força, e uma age para cima e a outra age para baixo com a mesma intensidade, né? E a gente sabe que essas duas forças, então, formam um binário. Lembrem que sempre um binário são duas forças iguais em módulos e em sentidos opostos, tá? E a pergunta é a seguinte: se a intensidade do momento do binário é de 50 newton por metro, determine qual é a intensidade das forças, né? Ok? Então, a ideia é a seguinte, né? Se vocês observam, a primeira coisa que vocês podem observar é o seguinte: essas duas forças, uma para baixo, outra para cima, elas definem um plano, elas estão num plano, tá? E elas causam uma rotação sobre essa estrutura, e essa rotação você pode entender como que é uma rotação no plano do binário, que seria o plano onde estão essas duas forças, né? Tá? Ou seja, a gente pode mais ou menos enxergar que essa força agindo para cima e essa agindo para baixo tendem a rodar a estrutura no sentido anti-horário no plano do binário, né? Que seria o plano onde essas forças estão. Tem uma força assim e a outra assim. O plano onde estão essas forças, você pode entender que essas forças tendem a rodar essa estrutura no sentido, nesse caso, no sentido anti-horário, olhando desde aqui, né? Okay? Olhando desde aqui para lá. Em três dimensões, a gente não pode falar sobre sentido horário ou anti-horário. O que a gente pode ver é o seguinte: se essa força e essa força tendem a rodar a estrutura nesse sentido, então você vai ter um momento de binário aplicando a regra da mão direita. Lembrem que vocês usam sempre esses dedos para indicar o sentido da rotação e o polegar indicaria o sentido em que estaria a força, né? Ok? Repare que essas duas forças estão no plano YC, elas duas estão no plano YC, né? Okay? Essas forças, na verdade, estão ao longo da direção C, mas o plano do binário seria, não estaria no plano YC, na verdade, porque essa força aqui está a 300 milímetros do eixo Y e essa está a 200 milímetros, né? Há uma certa inclinação aqui. Logo, estamos num plano que não é o plano YC. Tá? Logo, o momento do binário seria perpendicular a esse plano,
e teria componente x, y, z. Um vetor em geral com componentes x, y, z. Bom, mas a pergunta é a seguinte: qual seria a força do binário se o momento do binário é de 50 Newton por metro? Bom, uma forma fácil em que a gente pode resolver esse problema é a seguinte: o momento de um binário, a intensidade do momento do binário, sempre vai ser igual à força do binário vezes o braço do binário. Essa D aí é o braço do binário, né? Ok? Vou colocar aqui. Essa D é o braço do binário. E que coisa é o braço do binário? Lembrem que o braço do binário é sempre a distância entre as linhas de ação das forças. Ok? Então, essas forças, a linha de ação dessas forças são as linhas que passam ao longo das forças. Essa distância D seria a distância, ou seja, uma linha reta que vai de uma linha de ação a outra, caindo perpendicularmente, né? É fácil ver por essa figura que essa distância D seria essa distância aqui. D seria essa distância, né? Porque essa distância, ela cai perpendicularmente nas linhas de ação dessas forças, né? Ok? Beleza? Logo, basta você descobrir essa distância, coloca ela aqui, o momento do binário é igual a 50 Newton por metro, logo a força, você pode calcular a força como M sobre D. Bom, e determinar essa distância aí é um problema simples de geometria, né? Porque você tem a coordenada desse ponto aqui e você tem a coordenada desse ponto aqui. Você pode usar a raiz quadrada, ou seja, esse D aqui, você pode determinar como a raiz quadrada de, se a gente chama esse ponto de A e esse ponto de B, seria XA menos XB ao quadrado, mais YA menos YB ao quadrado. E esses pontos não têm coordenada C. Logo, a parte C aqui é igual a zero. Não precisa colocar. Ok? E as coordenadas XY, aqui seria XY desses pontos, é fácil, né? A coordenada X desse ponto é essa distância aqui, né? Coordenada X desse ponto é essa distância, que vai do centro. A coordenada Y é 300, logo é fácil descobrir. E para essa aqui é a mesma coisa. A coordenada X é 300, né? Essa distância aqui, 300. E a coordenada Y seria essa distância que é 300 mais 300 mais 200. Seria 600, 800 milímetros. Tá? Você só tem que levar em conta que, como você está trabalhando aqui no sistema internacional, aqui em Newton por metro, convém você levar essas distâncias a metro, tá? Em lugar de milímetro. Tá, eu vou deixar para vocês determinar. É fácil eu fazer isso aí, não vou fazer, né? Mas reparem que o braço do binário seria, o plano do binário seria o plano definido por essas duas forças. Ou seja, o momento desse binário, ele vai ser um vetor que é perpendicular a esse plano. Não sei, aqui eu não sei como você pode desenhar, mais ou menos para a gente ver que é um vetor perpendicular a esse plano, né? Imaginem esse plano, o vetor seria perpendicular a esse plano. E estaria para lá, porque essas forças tendem a girar nesse sentido aqui, né? Tá, esse problema eu trouxe ele para vocês visualizar momento de binário em 3 dimensões. Beleza? Alguma dúvida? Pergunta aí sobre esse problema. É um problema simples, né? Vou deixar para vocês fazer essas contas aí que não é nada complicado. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida sobre esse problema aí? Tem a resposta, professor?
Não, eu não tenho, mas pode buscar lá no Solution. Mas esse é um problema simples, né? Seria 50 sobre isso aqui é uma conta que você pega a calculadora e faça em um instante, né? Tá? Então façam aí, quem tiver a resposta pode falar e já fica aqui para todo mundo, né? Eu vou passar a discutir o outro problema. Mas todo mundo entendeu? O importante é você entender o que está acontecendo aí, né? Tá? O resto é fazer a conta. Ok? Vamos a esse aqui. Esse aqui é uma situação também em 3 dimensões e ele também é um cano que está fixo aqui nesse ponto. Imagina que está um cano que está cimentado na parede, vem um tubo na horizontal aqui ao longo do eixo X, depois ele sobe inclinado, que seria essa parte aqui, um ângulo de 30 graus, okay? E depois vem de novo paralelo ao eixo X, seja, bem paralelo ao eixo X, um pouco mais para lá, né? Porque ele vem assim, depois vem inclinado e depois vem paralelo ao eixo X, né? Ok? E está fixo aqui, nesse ponto. E sobre esse cano, agem dois binários, né? Um binário de 35 newton, que está dado por essas duas forças. Tem uma força que age nesse ponto aqui e tem outra força igual em módulo a essa de 35 newton que age nesse ponto aqui. Essa para cima e essa aqui para baixo, né? Aqui está o sinal negativo, indica que é menos 35. E esse K aqui é o vetor unitário ao longo da direção C, né? Você tem aqui os vetores unitários, J, I, ok? Então, esse vetor aqui está ao longo da direção C. É 35 vezes o vetor unitário ao longo da direção C. E tem outro binário que age aqui, né? Tá? Então, nesse mesmo ponto, tem um binário que tem componente X apenas 50 aí. Reparem, essa força aqui está no sentido positivo do eixo X. E ele vale 50 newton. E tem outra força que também está ao longo, paralelo ao eixo X, né? Que seria menos 50 newton, porque está no sentido negativo do eixo X. Então, você tem dois binários, um binário de 50, que tem apenas componente X, e um binário de 35, que tem componente K. Tá? Então, a pergunta é determinar o momento do binário resultante, se a distância D vale 400 milímetros, tá? Então, vamos tentar visualizar isso aí em 3 dimensões. Olha só, esse binário aqui, tá? Você pode imaginar ele, se a gente traslada isso às 3 dimensões, você pode imaginar ele aqui, né? Esse binário, ele vai tender a rodar, ele causa um momento, uma rotação, e esse vetor tem que ser perpendicular ao plano do binário, né? O momento desse binário é um vetor perpendicular ao plano do binário. Esses dois vetores estão ao longo da direção C e são perpendiculares ao eixo X, tá? Logo, o vetor momento do binário, ele deve estar ao longo do eixo X, tá? Ok? A rotação seria nesse sentido, logo o vetor momento do binário deve estar ao longo do eixo X. Seria negativo. Enquanto que esse binário aqui, ele causa uma rotação que vai ser... Tentem visualizar isso, né? Tem um vetor assim e o outro vetor assim. Logo, ele tende a girar o sistema, causar uma rotação no plano desse binário. Logo, o vetor vai ser qualquer coisa assim, vai ser um vetor inclinado, que vai ter uma inclinação de 30 graus. Se a gente enxerga isso, se esse vetor ele vai estar no plano YC, se você enxerga no plano YC, o momento do binário de 50 vai ser um vetor, esse momento
que tem apenas componentes y e componente c, não tem componente x, porque esse binário, as forças estão ao longo do eixo x, né? Então não tem componente x. Aqui esse ângulo aqui seria 30 graus, tá? Porque reparem que isso aqui está inclinado 30 graus, logo esse ângulo aqui seria 30 graus. E as componentes desse vetor seriam apenas componente x, y e componente c, né? Ok? Bom, quanto vale o módulo desse vetor? E quanto vale o módulo desse vetor aqui? Esse seria o momento do binário de 35 e esse aqui seria o momento do binário de 50. Quanto vale o módulo desse vetor? O módulo desse vetor, desse de 35, vai ser igual à força do binário, que vale 35 newton, vezes o braço do binário. O braço do binário é a distância entre as linhas de ação das forças, né? Tem aqui a linha de ação dessa força, a linha de ação dessa força. Logo, a distância entre essas duas linhas, que é essa distância aqui, é a distância que cai perpendicular às linhas de ação, né? Ok? Não sei se vocês conseguem enxergar isso em 3 dimensões, mas não é difícil, né? Você tem uma linha aqui e a outra aqui, logo a distância seria essa aqui, né? Tá? Essa parte aqui está inclinada. Logo seria essa distância seria d cosseno de 30. D vale 400 ou 0,4, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Logo, esse vetor aqui vai ser igual a esse número vezes i negativo, porque está no sentido negativo do eixo x, né? Então, seria esse número aqui, negativo, menos esse número, vezes i newton por metro. Tá? Ou seja, esse é o vetor momento binário para o binário de 35. Para o binário esse aqui, tá? Esse vetor, o módulo dele seria o produto da força do binário vezes a distância entre as linhas de ação dessas forças, ou seja, o braço desse binário aqui. Tá? As linhas de ação dessa força, você tem uma linha aqui e a outra aqui. A distância entre essas duas linhas vai ser essa distância aqui, a distância dele. Ela cai perpendicularmente nas duas linhas de ação. Logo seria igual, esse M50, ele seria igual, o módulo, né? O módulo, número, aqui. O módulo do binário 50 seria igual a 50 vezes a distância dele, que é igual a 0,4. Que é newton por metro. Ok? Isso dá 4 sobre 10, 5 4 dá 20, né? Isso dá 20 aqui. Dá 20? Sim, dá 20. Ok? Esse aqui dá 20. Logo, esse aqui seria igual a um vetor. Isso aqui, esse módulo vale 20. Logo, a componente y seria 20 cosseno de 30x. E a componente c seria 20 seno de 30 graus, né? Ou seja, o vetor M50 seria igual a 20 cosseno de 30 J, esse aqui é J, esse aqui é K, mais 20 seno de 30K. Ok? Eu vou usar 10 raiz de 3J mais 10K. Newton por metro. Ok? Esse aqui é o vetor momento
esse é o vetor para o momento, para o binário é 50K, né? Para o binário é 35, o vetor seria esse. Logo, o resultante é a soma dos dois. Então, vai ser um vetor que vai ter componente I igual a isso aqui. Lembrem que isso aqui é esse número. E tem componente J igual a 10 mais 3. E componente K igual a 10, né? Ok? Beleza? E aí, gente? Alguma dúvida? Pergunta? Professor, eu estou tentando entender esse último cálculo que você fez em relação à direção. Eu fiquei meio perdida. Por exemplo, qual momento? O momento 50. Momento 50, olha só, é assim, você tem essa parte aqui, ele é um tubo que vem assim, né? Imagina que vem assim. Essa parte aqui é outro que vem, vou colocar aqui. Esse aqui, esse que vem, e o outro sobe assim, tá vendo? Inclinado um ângulo de 30 graus. E o outro vem aqui, tá? Então você tem um vetor aqui, você tem um vetor aqui e o outro aqui. Um vetor aqui e o outro aqui. Você está conseguindo enxergar? Tem um aqui e outro aqui. Logo, Sim. esse vetor, esse binário, ele tende a rodar a estrutura assim. Quer dizer que um momento, é ao contrário, para baixo. É para baixo. Ele tende a girar a estrutura assim. Logo, é para baixo. Oh, claro, você não ia entender isso nunca, porque eu estou fazendo isso errado. Ou seja, bem, olha só, YC. Na verdade, esse cara aqui, ele tende a rodar, esse binário, ele tende a rodar assim. O vetor estaria para baixo. Aplicando a regra da mão direita, estaria para baixo, né? Ele veria, esse vetor vem assim, ó. M de 50 e o ângulo, qual seria o ângulo? Se a gente enxerga de lá, se esse ângulo aqui é 30 graus, esse aqui é 30 graus, logo esse aqui seria 30 graus. Deixa eu ver, quem que tá alguém perguntando alguma coisa? Tá vendo? Nota 10. Oh, bem observado, né? Beleza. Nota 0 para o professor, nota 10 para. Pois é, gente. Vocês conseguem enxergar que esse binário causa uma rotação e o vetor está entrando. Logo, ele está para baixo. Na verdade, tem componente y negativa, tá? E componente c negativa. Mas é a mesma coisa, né? Mas não é a mesma coisa. Porque agora é simples, gente. Olha, se vocês encontram um problema desse na prova. Mas é isso mesmo, né? Agora, a componente C é com cosseno. Agora aqui, ao contrário. Já fica assim, né? Fica menos. Aqui é menos. Aqui é meio. E aqui é raiz de 3 sobre 2. Ok? A componente C agora é com cosseno de 30 e a componente Y é com seno de 30. Então, aqui é menos 10 e aqui é menos 10 raiz de 3K. Newton por metro. Essa era a sua dúvida, né, Juliana? Juliana, foi Juliana que falou? Isso, foi eu mesmo. Na verdade, eu vi que o momento em relação à força de 50, ela está entrando ali no plano YZ, né?
ela não está, não tem, força, exatamente, está entrando no plano YC, exatamente. Mas o momento também estaria, não estaria, não? Não, o momento é perpendicular ao plano do binário, né? Se você tem uma força, olha, você tem essa força está aqui e essa outra está aqui, tá? E então esse vetor é perpendicular ao plano onde estão essas duas forças, né? O momento é sempre perpendicular ao plano onde estão as duas forças, né? Essas duas forças, elas atravessam o plano YC, mas elas definem um plano. Tá? Eles definem um plano aqui. Logo, o momento é perpendicular a esse plano. Sim? Ainda não dá para ver? Na verdade, é o que eu tô pensando. Eu tô vendo o de 35 foi fácil de ver. Agora esse de 50, eu tô vendo que ele tá fazendo uma força rotacionando. Na verdade, ele tá rotacionando. Entendi. Agora eu vi que ele tá entrando no XY, né? O momento, no caso. Exatamente. Esse aqui, ele está ao longo de X, né? Se você tem YC, X está assim, né? Ok? X está para cá. Então, essa força está saindo aqui. E essa aqui, olha só, aqui tem uma inclinação de 30. Aqui esse seria essa parte do tubo aqui, que está inclinado 30 graus. E essa força está aqui, entrando aqui. Então, você tem uma força saindo aqui e a outra entrando aqui. Logo, definem um plano assim. O momento é sempre perpendicular ao plano do binário, a esse plano aqui. Logo, o momento estaria perpendicular, né? E é para baixo, você tem uma força assim, a outra assim, entrando aqui. Logo, causa uma rotação assim. Uma saindo e outra entrando. Se causa uma rotação assim, fica fazendo a regra na mão direita, fica o momento para baixo. Em três dimensões é mais difícil de você enxergar isso, né? Por isso eu quis trazer esses problemas, né? Para a gente ir começando a pensar em três dimensões. Não é fácil enxergar, mas tem que fazer esse tipo de projeções aí. Ok? Agora deu para ver melhor? Consegui ver melhor. Mas o que eu ainda não raciocinei, não consegui entender, é que, beleza, o momento é perpendicular ao plano das forças. Mas o que me faz ver que esse momento ele tá para baixo, assim, tá vendo? Nesse quadrante inferior, em vez do quadrante lateral. Em vez desse daqui? Não, do outro, que faz Arriba, 90, assim. né? Porque se você pega e faz 90, você tem dois quadrantes possíveis, né? Esse é embaixo e o outro ali superior da direita. Você fala este? Isso. Pois é, esse vetor ele vai ser perpendicular a este plano aqui. Ok? Essa é a ideia. É um plano que atravessa assim o espaço, né? Ele vai ser perpendicular a esse plano. Você está pensando aqui, que esteja aqui, né? Eu coloquei ele na origem. Você pode colocar sempre um vetor na origem. Eu coloquei na origem esse vetor. Ok? Ou seja, esse vetor ele não pode ter componente x. Porque tem que ser perpendicular a esse vetor que está ao longo do eixo x. Então, isso pode ter componente y e componente c. Tá? E vai ser perpendicular ao plano onde estão esses dois vetores. O plano onde estão esses dois vetores é um plano que atravessa o plano YC, assim, dessa forma. Logo, é um vetor perpendicular a esse plano. Tá? E esse vetor tem que formar 30 graus com essa direção aqui, porque esse plano forma 30 graus com essa direção. Ok? Eu acho que eu não formulei bem minha pergunta.
No caso, o que eu não entendi ainda, é o que que determina se o J é negativo, o I é positivo, sabe? Porque se você continuasse esse vetor de momento no sentido oposto, ele também seria perpendicular, entende? Ah, assim, seria... Isso. Bom, aí você tem que, assim, é um problema de analise a rotação, né? Você tem esse cara aqui, olha, esse plano aqui, se você enxerga esse plano, você tem um vetor saindo aqui e outro entrando. Pense em que sentido esses dois vetores tendem a rodar a estrutura. Esse aqui está saindo nessa direção x positiva e esse está entrando na direção x negativa. Tendem a rodar assim. Tendem a rodar assim. Logo, aplicando a regra da mão direita, o vetor estaria para baixo. Ou seja, aqui está YC estaria para cá. Ah, esse vetor está saindo para cá e esse está entrando por aqui. Um saindo por aqui e entrando. Logo tendem a rodar assim. Sai por aqui e entra por aqui. Sai por aqui e entra por aqui. Aplicando a regra da mão direita, o vetor estaria para baixo, né? Agora, você poderia fazer também um produto vetorial, né? E aí vai achar facilmente. Mas eu estou tentando visualizar o que acontece, né? Não, Bom, eu acho agora que eu eu vou... entendi. Agora clareou. Muito obrigada, professor. Bom, eu espero que você tenha entendido. Mas não é simples, né? Não é simples. Eu acho que, sobretudo, eu estou tentando explicar para vocês uma coisa que acontece em três dimensões, fazendo uma representação bidimensional, né? A gente faz o que pode, né? Você tem esse vetor está para cá, esse vetor está para cá, logo a rotação é assim. Tá? Então o vetor estaria para baixo. Por isso que ele tem componente negativa y e c. Bom, talvez eu vou fazer uma aula depois, mais à frente, também em três dimensões, para a gente visualizar um pouco melhor, né? Então, mas isso é o que eu tentei fazer hoje. Alguma dúvida, pergunta? Mais outra coisa, gente? Vamos ver o que acontece. Acho que a próxima semana não tem aulas, né? Na terça? Feriado? Não sei. O que ver aí? Terça é feriado. Feriado. Ok, gente, mais dúvida, pergunta? Eu vou deixar mais problemas aí para a gente começar a analisar bem. Pergunta, dúvida? Por enquanto tá tranquilo, professor. Tranquilo, Lucas? É isso mesmo, isso mesmo. Por enquanto tá tranquilo. Segundo isso que eu tô Beleza, vendo vamos texto ver. aí também, dependência, né, fica mais fácil. Em duas dimensões é mais fácil, né? Em três dimensões você tem que desenvolver mais habilidade. Essa é a ideia, né? A gente pensar um pouquinho mais, forçar um pouco mais a mente para ver se visualizamos a coisa. Aqui é mais fácil, né? Esse problema foi mais fácil. Aqui está mais difícil. Mas vamos fazer mais problema, a gente vai se habituar mais a esse tipo de coisas. Então, eu vou desligar aqui a gravação, mas fique à vontade aí, quem quiser perguntar alguma coisa, quiser sair.